Sejam bem-vindos ao canal Psicologia em Foco, ajudando você a entender os mistérios da mente humana. O que leva alguém a tratar um boneco hiperrealista como um bebê de verdade? É apenas um hobby, uma forma de arte ou algo mais profundo? O que esses bonecos revelam sobre desejos, perdas e a sociedade em que vivemos? Hoje vamos explorar o fascinante e controverso mundo dos bebês reborn, buscando entender as diferentes perspectivas sobre esse fenômeno. Para começar, vamos definir um pouco melhor, né? O que são esses bebês reborn? São bonecos, certo? Muitas vezes artesanais, feitos para parecerem bebês reais o máximo possível. Imitam peso, a textura da pele, veias, manchinhas, alguns até têm mecanismos que simulam batimentos cardíacos ou respiração. A semelhança pode ser impressionante, mas nem todos são assim, né? Tem uma variedade enorme, inclusive alguns que fogem bastante do padrão, sabe? Até lembrando personagens como o Chuck ou o Dobby. Sem querer julgar, claro, é só para mostrar a diversidade mesmo. Exato. E essa diversidade toda já indica que eles podem ter vários significados, né? Para muita gente, a coleção, uma apreciação da arte, do detalhe manual, quase como aquelas bonecas de porcelana antiga, sabe? Que hoje são peças valiosas. Para outras pessoas é um hobby mesmo, tipo cuidar, vestir, fotografar. É parecido com quem faz modelismo ou, sei lá, cuida de um jardim com todo carinho. Entendi. Mas essa visão de hobby ou arte não parece ser a reação mais comum que a gente vê por aí, né? Principalmente quando são mulheres com esses bonecos. Nossa, rolam muito cochicho, risadinha, um julgamento meio velado. Por que será que isso acontece mais com elas? É curioso notar como hobbies masculinos, mesmo os caros ou, sei lá, excêntricos, tipo colecionar itens de Star Wars, camisas raras de time, ou até coleções de bebidas, não causam o mesmo estranhamento todo. Pois é, essa diferença de reação é um ponto-chave numa leitura social mais crítica, assim. Lembra da Simone de Beauvoir, que disse que não se nasce mulher, torna-se mulher? Isso aponta para como a sociedade ensina papéis, né? Existe uma expectativa sobre como a mulher deve ser mãe, como deve expressar afeto. Historicamente, a mulher é vista como o outro em relação ao homem, que seria o sujeito padrão, digamos. Então, quando a mulher foge do esperado, como cuidar de um boneco reborn, para alguns olhares ela vira alvo de chacota. Isso acaba reforçando visões patriarcais. Já o homem, bom, ele teria mais liberdade para direcionar seus afetos, seja para um time de futebol ou para ficção, por exemplo. Aqueles comentários tipo, falta louça para lavar ou falta filhos de verdade, são reflexo direto dessa pressão social. Nossa, interessante essa conexão com a pressão social, faz sentido. E do ponto de vista psicológico, o que está em jogo? A psicanálise deve ter algo a dizer sobre essa relação tão intensa com um objeto inanimado, imagino. Sim, com certeza. A psicanálise oferece várias lentes para a gente olhar isso. Uma delas é o conceito do Freud, o unheimlich. A gente traduz como o estranho ou o inquietante. É aquela sensação esquisita que dá quando algo é familiar, tipo um bebê, e ao mesmo tempo estranho, por ser inanimado, né? Essa mistura de vida e não vida. É algo que mexe com a gente. Freud também viu brincar como algo que continua na vida adulta, e de forma muito séria, muito emocional. Então, assim, brincar com o reborn não seria por si só um problema, uma patologia, desde que a pessoa mantenha o contato com a realidade, claro. Então pode ser uma forma de lidar com desejos não realizados, tipo uma maternidade idealizada, talvez, ou até mesmo com a dor da perda de um filho. Exatamente. Pode funcionar como uma realização simbólica. Funciona, às vezes, como um objeto transicional, sabe? Um termo da psicanálise, para objetos que ajudam a lidar com ausências, como no luto por um bebê perdido, por exemplo. Mas, claro, existe sempre o risco de virar uma fixação, né? Uma dificuldade em elaborar essa perda, em seguir em frente. Outro ponto interessante é o fascínio pelo bebê controlado. Ele oferece a imagem da maternidade, do cuidado, mas sem as demandas reais, o choro incessante, o caos que um bebê de verdade traz. É uma relação sem a alteridade disruptiva, como a gente diz. Ou seja, sem aquele outro ser imprevisível que nos desafia o tempo todo. A Melanie Klein ainda acrescenta uma complexidade, né? Ela diz que a relação com bonecas na infância pode tanto fortalecer o futuro amor materno quanto,
por outro lado, indicar um desejo de manter o filho sempre dependente e controlado. Entendi, tem muitas camadas aí. E a psiquiatria, como ela enxerga isso? Existe um limite claro entre o hobby saudável e algo que possa indicar um problema maior? Olha, a psiquiatria vê isso mais como um espectro, uma gama de possibilidades. No extremo, a gente tem o uso super saudável. É arte, é hobby. E tem até o uso terapêutico, sabia? Ajudando idosos com demência a acessar memórias afetivas ou pessoas em processo de luto. No outro extremo, que é bem mais raro, aí sim podem surgir hipóteses de transtornos. Talvez um transtorno dissociativo, onde a pessoa age como se o boneco fosse real, ou até um transtorno delirante, onde ela realmente acredita que ele é real. Já houve casos de briga judicial por guarda de boneco, por exemplo. Ou pode ser um luto complicado que virou patológico. A gente pode pensar em termos de mecanismos de defesa também. Negação da perda, projeção de desejos no boneco, talvez até uma regressão a comportamentos mais infantis. Mas o ponto crucial é sempre: isso causa sofrimento significativo ou algum prejuízo importante na vida da pessoa? Há uma desconexão séria com a realidade? A imensa maioria das pessoas sabe perfeitamente que é um boneco e usa de forma saudável para si. O comportamento, mesmo que pareça estranho para quem está de fora, pode ter uma função psicológica importante para quem o pratica, como proteger de uma dor ou lidar com um trauma. Fascinante mesmo como um objeto pode carregar tantos significados e despertar reações tão diversas na gente e na sociedade. Muito obrigado por estar conosco em Psicologia em Foco e nos vemos na próxima com um tema intrigante e interessante sobre essa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Se quiser, siga-nos também em nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.